Sejam bem-vindos, Shalom, Shalom. Hoje uma aula profunda sobre os 3 códigos secretos da sabedoria milenar para uma vida extraordinária. Sejam bem-vindos, adoraria saber de onde você está assistindo. Escreve aí e bora lá, tá com caneta, papel na mão e os teus escritos sagrados, a tua Bíblia Sagrada, bora lá. E agora que estamos começando, você já vai enviando ali no aviãozinho para pessoas que desejam viver uma vida extraordinária e não sabem como. Para elas, você vai enviar essa live e dizer: chegou a tua vez, chegou o teu momento, chegou a minha vez. Escreve aí embaixo: chegou a minha vez. Chegou a minha vez de viver o extraordinário. Se você chegou nessa live agora, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Pode ter certeza disso. Não foi por um acaso. Não existe coincidência na agenda do Eterno. Na agenda do Eterno só existe coisas, momentos, encontros estabelecidos. E olha aí, ó. Boa noite de Jacareí, São Paulo, Porto Alegre presente. Quem mais? Quem mais está presente? Lu tá presente, de Bento Gonçalves, Piracicaba. Seja bem-vinda, Piracicaba. Seja bem-vinda, Japão. Carlos Barbosa, Lajeado. Meu Deus, que coisa mais linda. Lu está vivendo no Japão ainda? E eu quero fazer um Lehaim. Guaraniaçu presente, preparadas para a aula profunda que nós teremos hoje? Bora lá, Lehaim. Respira fundo comigo e só escuta isso e começa a analisar no teu coração. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. E a pergunta não é: como é que eu ganho mais dinheiro? Como é que eu faço para ter mais sucesso? Nem ao mesmo é como faço para ser mais feliz. A pergunta mais antiga da humanidade que cala no peito de todos os homens que atravessam a história da Terra é: quem de fato eu sou? E quem eu fui chamado para me tornar? Porque no fundo todos nós sentimos que existe uma distância entre aquilo que nós já somos e o potencial que nós temos para ainda ser. O potencial que Deus plantou em nós para nós florescermos. Então, a pergunta é: quem realmente eu sou? E quem eu fui chamado para me tornar? E talvez essa seja a maior dor da alma humana. E essa dor não é acerca de viver abaixo da expectativa dos outros, o que os outros acham, o que os outros pensam, o que você deveria ser, o que você deveria conquistar, mas viver abaixo do potencial que Deus colocou dentro de nós. Como desenvolvê-lo? Como de fato vivê-lo? Gente, essa aula de hoje, para quem for de fato assistir até o final, eu te prometo uma coisa: se essa aula não transformar a tua vida e não te dar um clique, você me chama no direct, porque eu fico te devendo uma. Hoje eu estarei falando sobre 3 códigos, 3 segredos da sabedoria milenar de Israel que vão transformar a tua vida. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre a pergunta que mais cala na alma humana: quem eu sou? Será que eu estou realmente atingindo o potencial que devo alcançar? Será que de fato eu estou vivendo o meu propósito? Sejam bem-vindos de todos os lugares desse
país imenso, maravilhoso do mundo. E bora lá, porque o extraordinário é que essa pergunta, ela não começou com a psicologia moderna, ela não nasceu na filosofia contemporânea, essa pergunta ela não surgiu, como muitos pensam, nos livros de desenvolvimento pessoal. Há mais de 3.000 anos, a sabedoria profunda, milenar de Israel já respondia a essa pergunta. E é sobre isso, por exemplo, que eu estarei tratando ali nos códigos secretos de Israel, na imersão em Israel. Os sábios de Israel compreenderam que toda transformação verdadeira acontece em 3 movimentos. Escreve aí embaixo, 3 movimentos. Existem 3 movimentos para você dar o start na tua vida e mudar para sempre. Acordar para a realidade, a única realidade que existe, que é a realidade que vai além desse tempo, desse momento. É a realidade que conecta com a eternidade. Primeiro, você precisa descobrir quem você é. Segundo, e agora eu quero que você vá lá nesse aviãozinho e envie para pelo menos 10 pessoas. Hoje eu vou radicalizar. 10 pessoas. Gente, hoje eu vou entregar 3 segredos profundos. A tua vida não tem como. Ela vai para um outro estágio depois dessa aula. Mas a gente não pode ser mesquinho. Eu tô entregando de graça, é 0,800, certo, gente? Bora, é de graça. Então, de graça você também compartilha. Também dá like, escreve. Depois que eu gravar essa live, põe teus comentários o que você aprendeu. Porque a humanidade carrega dentro de si um buraco existencial. Quando eu falo para compartilhar, não é só acerca de alcançar números de visualização, não é sobre isso. É sobre essa live alcançar aquela alma cansada. Aquela alma que acha que nunca vai encontrar a resposta que ela tanto necessita e deseja. Essa aula é acerca de você encontrar o verdadeiro sentido do porquê a tua vida importa. Essa aula é sobre os segredos mais profundos. Talvez eles pareçam até mesmo, depois que você ouvi-los, uau, como pode isso? Nunca parei para pensar de que isso é um dos segredos da vida. Pois é, mas se você vivê-los, a tua vida transforma para sempre. Lehaim. Então, bora lá. Primeiro, vou repetir. Os sábios de Israel, há mais de 3.000 anos atrás, eles compreenderam que toda transformação verdadeira acontece em 3 movimentos. E hoje você precisa compreender esses 3 movimentos. A Rosane Baldasso Bart tá aqui brindando com um vinho. Rosane, você tá com uma taça de vinho. Tudo de bom. Lehaim. Então, 3 movimentos. Anota o primeiro. E depois eu vou começar a trazer na essência profunda esses 3 movimentos, tá? Primeiro, você precisa descobrir quem você é. Você já sabe quem você é? Qual é a tua essência? Qual é o teu verdadeiro propósito? Quem é você, Aldsilene? Quem é você, Adri? Quem é você, Márcia? Quem é você, Augusto? Quem é você? Esse é o primeiro movimento que você precisa desvendar. E ao longo dessa aula, nós estaremos, sim, nos aprofundando nisso. Eu também brindo contigo, amada. Lehaim. Segundo, você precisa tornar-se capaz de sustentar o destino que deseja viver.
Vou repetir porque isso aqui é poderoso. Você precisa tornar-se a pessoa capaz de sustentar o destino que você deseja viver. E finalmente, terceiro, você precisa aprender a construir essa realidade por meio daquilo que sai da tua boca. Porque toda criação começa com o poder da palavra. Eu vou repetir os 3 movimentos e nós vamos adentrar os movimentos então, ok? Porque eu vi que vocês estão chegando, estão vindo de outros lugares, estão vindo do trabalho. Então, pega lá a tua taça de vinho, pega a tua xícara de chá, tua xícara de café, não importa o que seja, e bora lá, bora lá. Gostaria de saber quem é que tá aí com uma xícara de café. Põe aí uma xicarazinha de café nos comentários. Quem é que tá aí com uma xícara de chá e quem é que tá com uma taça de vinho? Bora lá, que eu quero saber. Vamos brindar. Para cada uma dessas taças, você tem uma brahá diferente, sabia disso? Quando você vai brindar com uma taça, por exemplo, de água ou café ou com chá, Augusto Chaves, meu sobrinho amado, tá aqui dizendo que tá com um cafezinho com leite. Ai, que delícia. Então, um cafezinho, uma taça de chá, por exemplo, aqui é o que eu levanto. Então, você vai dizer, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nehi bidvaro. Bendito seja o Senhor eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que cria todo tipo de alimento, nos dá todo tipo de sustento pelo poder da sua palavra. E aí você diz, amém. Isso também serve para água. Agora, se você tem uma taça de vinho, você levanta a tua taça de vinho e você vai dizer, Baruch atah Adonai, bendito seja o Senhor nosso Deus. Eloheinu melech haolam, nosso Deus, Rei do Universo. Boré, peri, agefen, aquele que cria o fruto da vide, o fruto da videira. Amém. E aí você santificou os elementos daquilo que você vai beber. Você elevou, seja água, seja vinho, seja chá. Você eleva, você ativa as centelhas divinas que estão dentro de todo e qualquer alimento. Qualquer substância tem substância divina. Tem centelha divina. The sparkles of God. As centelhas de Deus. E aí, quando você ativa com a oração, principalmente a oração em hebraico, você faz com que aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, se conecta contigo. É uma coisa meio Avatar, entendeu? Conecta contigo e pum! Eu tenho a força, mais ou menos que nem a She-Ra, o Grayskull, o He-Man, sabe aquela coisa assim, bem mística? Gente, o místico, o espiritual tá muito mais presente na nossa vida do que você pode imaginar. Quando você agradece a Deus, quando você agradece ao Eterno, qualquer coisa que você for consumir, você eleva, você consagra, você muda as moléculas, você ativa o sagrado naquilo que você vai consumir. E aquilo se conecta com a tua própria alma, te despertando e te preparando para ser quem você deve ser. Preparado? Pedi lá pro pessoal preparar uma taça de vinho para mim, só para eu brindar com a Rosane, que tá lá com a taça de vinho dela. Já trouxeram aqui para mim, obrigada. Lechaim. Então vamos praticar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri agefen. Amém. Quem fala amém é a pessoa que escuta, certo? Amém. Lechaim. Bora lá, Olivia. Bora lá. Ativar o sagrado em nós. Através daquilo que nós
consumimos. Então, não importa o que você vai comer, uma banana, tomar uma água, comer um arroz com feijão, tudo eleve, porque quando você eleva, você prepara a tua alma para receber o discernimento, a sabedoria. Tudo na nossa vida deve ser feito com consciência e com intenção. Quando você faz com intenção, você consagra e aquilo se torna parte da jornada sagrada. Entenderam? É sobre isso. Então, vou repetir os 3 elementos. Da onde que você está assistindo, tem gente tomando mate, tem gente bebendo um vinho, tem gente tomando um chá, de todo esse nosso Brasil e fora do Brasil. Vai lá naquele aviãozinho, bora lá compartilhar com teus grupos. Essa aula nem começou, mas ela vai revolucionar a tua vida. Vai, vai. Bora lá, Ale. Lehaim. Na verdade, eu tenho água aqui, gente. Dr. Marcelo de Sanches, você chegou, seja bem-vindo. Campinas presente aqui, o meu cirurgião querido aqui, meu amigo, Lehaim. Então, meus amores, bora lembrar. A vida, de acordo com a sabedoria milenar judaica, ela vai acontecer numa transformação verdadeira, Emet, em 3 movimentos. E os 3 movimentos é acerca de você descobrir de maneira profunda, e hoje nós estaremos vendo esses 3 elementos de maneira realmente no profundo e no escondido, acerca de 1. Você precisa descobrir quem você é. Você sabe quem você é? Responde aí rápido, em algumas palavras. Quem é você? Quem é você, Ali? Quem é você, Dr. Marcelo? Quem é você, Mônica? Quem é você, Rô? Quem é você, Bru? Quem é você, Olivia? Quem é você? 2. Você precisa tornar-se a pessoa capaz de sustentar o destino que deseja viver. E 3, finalmente, você precisa aprender a construir essa realidade por meio daquilo que sai da tua boca. O que você fala, o que você transmite, porque toda transmissão começa com o poder da palavra. E agora só se prepara, porque essa aula ela vai ser poderosa. Então eu quero compartilhar com vocês hoje 3 códigos que atravessaram milênios. Códigos que moldaram a vida de reis, profetas, sábios e um povo que sobreviveu a impérios, exílios e perseguições sem perder a sua identidade. Você sabe o quanto isso é quase impossível? Quando um povo, por exemplo, os meus antepassados, eles vieram da Alemanha e da Áustria e também da Rússia. Somente o meu bisavô sabia falar russo. Já o meu avô já nem sabia mais. Por exemplo, o meu avô, minha avó veio da Alemanha. A partir da 3ª geração depois deles, já não sabiam mais falar alemão. Então, em poucas gerações, aquilo que é trazido se perde. Já a cultura milenar judaica não. Ela passou por milênios, mais de 2.000 anos fora de Israel. Eles foram expulsos por Nero. Jerusalém foi destruída, Israel foi dizimada, o povo judeu foi levado cativo pela Europa, pelo mundo. E eles não perderam a sua identidade, mesmo 2.000 anos depois. Carregando a língua. A língua hoje em Israel é o hebraico. Olá, Ninha, seja bem-vinda. Olha só, um Lehaim contigo, da cidade de Carlos Barbosa. Aí, ó, a Serra Gaúcha que preconiza tanto, né? Eu trouxe aqui só uma degustação mesmo, né? Uma degustação de vinho. Então, Lehaim, mulherada.
Como que você não perde a identidade mesmo depois de tanto tempo? Então a pergunta é, será que esses mesmos códigos que eles carregaram durante mais de 3.500 anos podem também transformar a minha vida? Respira fundo e se prepara para o que eu tenho para te trazer hoje, para aquilo que eu vou te ensinar. Tá aí com caderno, caneta na mão, porque cada aula dessa, gente, se fosse para cobrar, se fosse para fazer uma mentoria, é mentoria de milhões. Porque talvez você esteja precisando dessa informação mais do que você imagina. Talvez você esteja precisando dessa nova arquitetura para a sua alma muito mais do que você imagina que deva precisar. E é exatamente por isso que eu levo pessoas para Israel, para encontrar as centelhas divinas, as centelhas da sabedoria que vão se conectar com a tua alma. E não é exatamente para conhecer monumentos ou lugares históricos, mas para caminhar onde os códigos nasceram. E é por ali que eu vou levar vocês hoje. Porque há verdades que só conseguimos entender com a mente. Mas há verdades que nós conseguimos experimentar quando nós pisamos num lugar. Quando nós vivemos, quando nós respiramos. E hoje eu vou abrir essas 3 portas. Mas, se você me permitir, elas poderão mudar a tua vida para sempre. A forma como você enxerga a si mesmo. E essa foi a primeira pergunta que eu fiz hoje. Quem é você? Qual é o teu propósito? Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a tua relação com o divino? Como você vê Deus? Porque antes de eu entrar nesse primeiro código, eu só quero que você pense. Toda sabedoria milenar responde a essas 3 perguntas. Quem é você? Quem você precisa se tornar? E como essa transformação acontece? E é sobre essas 3 portas que nós estaríamos hoje adentrando. Tá preparado? Tá preparada de verdade? Então, entenda. A primeira porta, primeiro código, primeiro segredo. A vida, escreve aqui embaixo agora. A vida é sagrada. A vida é sagrada. E agora eu vou abrir aqui Gênesis, Bereshit 1:27. Bereshit 1:27. Se você quiser acompanhar comigo, abre lá tua Bíblia, tua escritura sagrada, Bereshit 1:27. E vai dizer: Vaivra Elohim et Adam betzalmo, betzelem Elohim bara oto. E Deus criou o homem à sua imagem o criou. Veja que isso está no primeiro capítulo da Bíblia hebraica. Gênesis, Bereshit. Deus cria o homem à sua imagem. Por que Deus precisa escrever isso? Por que ele precisa deixar isso mencionado? Veja que a Bíblia não começa dizendo que o ser humano produz ou que o ser humano possui valor porque produz. Ele começa dizendo que o ser humano, ele faz algo porque ele tem valor. E eu quero que você comece introspectando isso na tua alma. Se eu faço algo, é porque eu tenho valor. Porque eu tenho valor, eu faço algo. Repete comigo. Porque eu tenho valor,
e porque eu fui criada à imagem do Eterno, à imagem de Deus, é que eu faço algo. E o mundo fala exatamente o contrário. O mundo, a sociedade contemporânea, ela fala exatamente o contrário. Porque você faz algo, você tem valor. Vocês concordam comigo? Porque você faz algo, você tem valor. Não, a Bíblia fala diferente. Você tem valor. Por isso você faz algo. E é exatamente por isso que a tradição judaica, ela protege a vida acima de tudo. E aí nós vamos ver o que diz a Mishnah. A Mishnah, e ela vai falar sobre o valor da vida. E no Talmud, que é um livro milenar com sabedoria profunda, ele vai dizer que quem salva uma vida é considerado como se tivesse salvado o mundo inteiro. Agora, quem destrói uma vida é considerado como se tivesse destruído o mundo inteiro. Uau! Respira e vem comigo. Entenda. Observe a profundidade. O texto não diz uma vida vale muito. O texto milenar não diz que uma vida, uma história, carrega o que nunca existiu antes. Não, não é sobre isso. É exatamente o contrário. Cada história, cada vida carrega algo que de fato nunca existiu antes. Um propósito irreparável, um propósito irrepetível, uma combinação única de dons, talentos exclusivos. Repete comigo: eu sou único, eu sou única. Eu tenho dons exclusivos, eu tenho um papel único nesse mundo que ninguém pode reparar ou substituir se não for eu. Você é único. Por isso a tua vida é de um valor tamanho e inestimável que não pode ser nem comparável, nem substituível, nem reparável. Entenda, a tua vida tem um propósito tão grande, tão profundo, que se você não fizer o que você foi destinado aqui para fazer, não vai ter ninguém para cobrir a brecha. A brecha vai ficar ali, aberta, irreparável, inconsertável. Você consegue começar a compreender a profundidade dessa verdade? Porque quando você começar a compreender, você vai começar a sentir algo que não é acerca de leveza, é acerca de peso. Porque quando você compreende o peso do valor que a tua alma possui, você começa a sentir o segundo código, que eu vou trazer daqui a pouco. Olha só o que o texto aqui nos revela. A tua vida, ela é insubstituível. Escreve aí comigo. Agora, a minha vida é insubstituível. É uma combinação única de dons, talentos, propósito, missão. Então, quando, por exemplo, você salva alguém, e o sentido de salvar é como? Daqui a pouco você trouxe uma motivação para alguém lá no trabalho. A pessoa estava para baixo, você trouxe uma motivação. Aí daqui a pouco você nem sabe, mas essa pessoa hoje tinha decidido ir para casa e tirar a vida.
Mas aí você chegou, viu a pessoa, o fulano B, digamos, vamos chamar ele de B. Você viu o fulano B lá, cabisbaixo, super mal, e você chamou para um café. No intervalo, vocês tomaram um café, comeram um bolo lá. E aí você falou assim, escuta aqui, conta comigo, tá? Tua vida vale muito. Não faz nada, não faz besteira. Eu tô aqui contigo. E aquela pessoa que já tava com a cabeça pronta para chegar em casa, tomar uns remédios e acabar com a história, muda de ideia. Meu amor, você acabou de salvar o mundo inteiro. Segundo a sabedoria milenar judaica. Por quê? Entenda essa verdade. Meu Deus. Respira, Lechaim. Cada vida carrega um mundo inteiro. Nós estamos interconectados. É como se fosse uma teia. Se um de nós balança, talvez você não perceba, mas todo mundo balança junto. Se um de nós se levanta e começa a viver o incrível, o extraordinário, todo mundo se levanta um pouco junto. Por isso você que tem aí a autoestima aí baixa, a autoconfiança lá no pé e acha que é muita coisa eu ficar ostentando e dizendo que eu tô bem, mostrando que eu tô bem na vida. Você acha que daqui a pouco faz mal para os outros? Não, pelo contrário. Você vai estimular. Você tem o direito, não é, Lu? Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de viajar ao mundo, você tem o direito de acessar a sabedoria sagrada que foi escondida por milênios. Mas nós chegamos num dado momento da história onde é exatamente o momento para acessarmos a sabedoria milenar profunda. Para quê? Para a gente viver o extraordinário. Agora eu te pergunto, você está preparada? Preparado para começar a viver o extraordinário? Porque se você tá, eu quero que você escreva aqui como forma de você afirmar para o universo, para Deus, eu estou preparada para viver o extraordinário. Começa a desbloquear. Começa a desbloquear as crenças limitantes, as crenças que dizem para você que você não merece, que você não pode. Ai, porque meus irmãos ou minhas primas, meus colegas ainda estão tão aquém. E se eu fizer isso, eu estarei humilhando eles. Então, acho que não faz bem. Meu amor, você vai ser a pessoa que impulsiona os outros a ir além. É teu dever ir além, não é, Lu? É teu dever, Aninha. Bora! Eu estou preparada para viver o extraordinário. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, meu Deus, só o primeiro código, segura, porque você não aguenta mais. Nós já estamos 40 minutos aqui falando só sobre o primeiro código. Tá preparado? Meu Deus, eu vou ter que pedir outra taça de vinho, né? Eu vou pedir só uma degustação. Lechaim. Então, agora eu vou pro mais profundo do primeiro código. E agora eu vou pegar pesado. Gente, quem é meu aluno já sabe, a Jane, ela pega pesado mesmo. Você pode, através da consciência de que através da tua vida você salva vidas ou você destrói vidas. Você constrói o universo e ajuda ele a expandir ou você interrompe um universo inteiro. Quando você entenda, quando você levanta-se, quando você se motiva, quando você se prepara para viver o extraordinário, você acaba de começar a fazer parte da participação ativa da própria criação, que é contínua.
Se Deus não se levantasse todos os dias, e isso está em Lamentações 3:23, porque todos os dias pela manhã, pelas misericórdias, Hesed. Oi, meu filho. Tudo bem, meu amor? Já termino. Beijo. Através do Hesed de Adonai, você ativa a bênção, a alegria, a misericórdia de Deus sobre tua vida. E se não fosse o Hesed de Adonai todos os dias na nossa vida, nós simplesmente seríamos consumidos. Se ele olhasse para as nossas negatividades, para os nossos defeitos, para os nossos problemas, nós simplesmente não existiríamos mais. Então, meu amor, começa agora a agradecer. Deus, eu só tô viva agora porque você decidiu hoje que eu tenho que estar viva. Você decidiu hoje que eu faço parte dessa criação que continua todos os dias. Então entenda, meu amor, quando você, só por hoje, resolve levantar alguém, você ajuda na manutenção do universo inteiro. Agora, quando através das tuas palavras, da tua atitude, da tua fala, você desmotiva, coloca alguém para baixo, você, sim, destrói o mundo inteiro. Então, eu quero te perguntar agora, será que você tem tratado a tua própria vida como algo sagrado? E agora, então, vamos para o código 2. Porque o que acontece quando nós começamos a compreender que a nossa vida é sagrada? O que acontece quando nós começamos a compreender que a nossa vida é tão incrível, importante na história, no universo? Um peso vem sobre nós, porque a responsabilidade vem antes da liberdade. E esse é o código 2. Código 2, responsabilidade vem antes de liberdade. A grande mentira do nosso século, prepara aí, escreve aí embaixo. A grande mentira do nosso século. Qual será? Vou perguntar para você agora. Qual será a grande mentira do nosso século? Hein? O que você acha? Qual será a grande mentira do nosso século? Tá muito fácil. Primeiro, liberdade. Ele diz, mulher, você tem que ter liberdade. Homem, você tem que ter liberdade. Estão cortando tua liberdade, estão cortando tudo da tua vida. O mundo hoje ele fala assim, primeiro liberdade, depois responsabilidade. A Torá, ela vai ensinar exatamente o contrário. Veja só, olha que interessante. Israel era escravo no Egito. Israel sai do Egito. Mas antes de entrar na liberdade, antes de entrar na terra prometida, antes de conquistar aquilo que de fato havia sido prometido, Israel precisa internalizar, compreender, se tornar adepta. Ela precisa se tornar responsável das mitzvot, da responsabilidade de viver segundo aquilo que o sagrado estipulou como regra básica de vida. E todos aqueles 40 anos, toda a entrega dos mandamentos de Israel no Sinai é exatamente sobre isso. Responsabilidade. Responsabilidade vem antes de liberdade. Se liberdade vem antes de responsabilidade, acabou tudo. Acabou. Então, antes da terra prometida vem o quê? Vem o Sinai. E o Sinai é sobre o quê? Sobre mitzvot, sobre os mandamentos, sobre o que te guia quando você está na terra da liberdade.
E o que te guia são mandamentos, preceitos, estatutos, mitzvot. Então, antes da herança vem a aliança, antes da abundância vem a responsabilidade. Olha aí, olha aí. Acabei de receber o Samuel aqui, meu filho, que trabalha 12 a 14 horas por dia. Ele está começando a viver a abundância na vida dele, financeira. É algo extraordinário o que eles estão vivendo. Mas antes disso foram anos de semeadura na responsabilidade. Então, exatamente como você está colocando aí, Rosane, responsabilidade vem antes de liberdade. Antes da abundância, antes do fluir profundo, vem a responsabilidade. E aí eu quero abrir com você Shemot, Êxodo 19:5. Abre lá. E lá vai dizer exatamente assim: agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, somente quando você guarda o Brit, quando você vai guardar essa aliança, é que vem o momento de viver a promessa. E agora eu te pergunto, quais são as responsabilidades que, quem sabe, Deus tem trazido para a tua vida e que você tem dado desculpas para cumprir? Porque a voto vai dizer, não é tua obrigação concluir a obra, mas também você não é livre para abandoná-la. Qual é a obrigação que tem te chamado? Qual é o dever? Qual é a tarefa que tem estado na tua vida para você cumprir? Então, primeiro você faz a aplicação, depois você vive a promessa. Talvez você esteja pedindo uma terra prometida. Talvez você esteja querendo viver algo extraordinário. Comer do pão, do vinho, do mel. Mas Deus está primeiramente pedindo para você viver o Sinai. Talvez você esteja pedindo prosperidade. Mas quem sabe você ainda rejeita disciplina. Talvez você esteja pedindo propósito, mas quem sabe você ainda exclua a responsabilidade. E a Torá vai ensinar que antes do privilégio vem o compromisso. Não tem atalhos para aquilo que é sabedoria milenar profunda. Não tem como você fazer acurtamento daquilo que é verdade profunda. Emet requer responsabilidade com compromisso. Agora eu te pergunto, qual é o compromisso que você tem passado os panos? Qual é o compromisso que você tem dito, eu deixo isso para depois, eu quero só aproveitar, gozar o presente? E aí vamos pro código 3. Tá preparado? Se você tá preparado para as verdades do código 3, que são ainda mais profundas e complementares do 1. Qual que era o código 1 que a gente viu, hein, pessoal? A vida é sagrada. 2. Responsabilidade vem antes da terra prometida. Você não vai entrar na terra prometida que mana leite e mel se você não arcar com o compromisso. Exatamente, Rosane. Antes do privilégio vem o compromisso. E agora a gente vai para o código 3. Tá aí preparado? Escreve lá, código 3, código 3. Código 3, para quem me segue e me conhece, já acessou. Já acessou, mas ele é complementar dos primeiros. E ele tá aqui. Bereshit 1. Bereshit 1 fala sobre o código 3. Já no início, versículo 3, Bereshit 1:3. Vaiomer Elohim. Yehior vayehior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Meu Deus,
Acessa esse código, esse segredo, que se você entender, você voou. Repete comigo. A palavra cria a realidade que eu vivo. Se você começar a entender isso, você já acessou o extraordinário. Repete comigo. A palavra cria a realidade que eu vivo. E talvez esse código seja o mais perigoso de todos. Por quê? Porque todos nós o utilizamos, todos os dias, a todo momento. E aí eu quero te pedir para você abrir em Mishlei, Provérbios 18, 21. Vai lá, abre Mishlei, Provérbios 18, 21. O que está escrito lá? Gente, já sei de cor em hebraico, português. Mavet vechaim beyad lashon. Repete comigo. Mavet vechaim beyad lashon. O poder da morte e da vida estão na mão da língua. Vai dizer diferente em português, mas essa é a tradução literal da Bíblia. Isso é muito profundo. Meu Deus. Mavet, morte, vechaim, e a vida. Beyad, lashon, estão no poder da língua. No poder da mão da língua. Imagina que tem uma mão que sai da língua e ela tem o poder para puxar a morte ou a vida para a tua realidade. Imagina que a tua língua, tudo que você fala, é uma mão que atrai o que você profere. Eita! Nossa, estamos aqui com autoridades importantes. A minha querida amiga Beatriz Martins Bianchi acabou de entrar. Minha amiga, ó, beijo na alma. Nossa amada vice-prefeita da Serra Gaúcha, seja bem-vinda, meu amor. Então, meu amor, compreenda que as tuas palavras têm o poder de trazer morte e vida. Não profira palavras das quais você vai se arrepender. Não profira palavras das quais você vai dizer assim, gente, eu não deveria ter falado isso. Quando você for falar dos teus filhos, do teu trabalho, do teu futuro, sempre profira aquilo que você quer viver. Porque mesmo que aquilo pareça ainda impossível aos teus olhos, profira palavras as quais você sabe que 1. São sementes. 2. Sementes produzem árvores. 3. Árvores produzem frutos. 4. A gente come dos frutos que a gente planta. Então, meu amor, só plante as sementes das quais você quer comer os frutos. Entendeu? O Talmud Shabbat vai dizer o seguinte. Preste atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui é profundo. Ai, meu Deus do céu. Rotamo shel Kodesh Baruch Hu Emet. O selo do santo, bendito seja ele, é a verdade. O selo de Deus é a sua própria palavra, que é a verdade. Então entenda. Tudo começa pela palavra. O universo, porque Deus cria o universo, cria tudo que existe com 10 sentenças, as quais ele fala e acontece. Por isso que vem o abracadabra, eu falo e acontece, eu falo e a coisa existe. Então, compreenda, tudo começa por aquilo que você fala. Falou, acontece.
Fale o que você deseja ver, o que você deseja viver, o que você deseja experimentar. E você vai vivê-lo. Então, tudo no universo começou pelo poder Yad Lashon, pelo poder da palavra. O universo, as relações, a confiança, a identidade, o que você fala acerca de você mesmo, o que você fala acerca da tua família, o que você fala acerca do teu trabalho. Quando você quebra continuamente aquilo que você promete, por exemplo, até a tua própria alma não acredita mais em você. Quando você fala uma coisa e faz outra, até você mesma deixa de acreditar e amar você. Seja a sua própria essência, fale o que você acredita e viva o que você fala. Porque cada promessa quebrada diminui a tua autoridade interior. Cada palavra cumprida fortalece o teu caráter. Então agora eu te faço uma pergunta. Quantas promessas você fez para você mesma esse ano que você quebrou? Que você precisa pedir perdão, dizer eu quebro essa promessa. Quantas realidades, quantas palavras você cumpriu, porque ali você fortaleceu o teu caráter e a tua identidade. Porque caráter, meu amor, é a distância entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Eu vou repetir, porque isso aqui é profundo. É de fato, Norma, profundo. Caráter é a distância ou a proximidade entre aquilo que você fala e entre aquilo que você vive. Então, amor, meu amor, eu quero te dizer algo muito profundo para terminar essa aula de hoje. Eu compartilhei hoje contigo 3 códigos profundos. Código daquilo que você nasceu para ser, quem você é, quem você precisa se tornar e o poder da tua palavra que cria realidades. E hoje eu estou compartilhando esses códigos, mas esses códigos não nasceram numa sala de aula. Eles nasceram lá, em Israel, em Jerusalém, no deserto do Sinai, na Galileia, nas montanhas onde os profetas caminharam. Eles nasceram nas ruas onde os reis, os discípulos aprenderam a viver essa sabedoria. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você deseja para a tua vida? O que você deseja viver a partir de agora? Eu quero te fazer um convite profundo. Me siga para as próximas aulas. Mas para você que quer viver uma transformação profunda e real na tua vida em todas as áreas, eu estarei fazendo uma imersão em Israel, agosto e setembro. Venha comigo acessar as verdades da sabedoria milenar no lugar onde tudo aconteceu. Essa é uma experiência no lugar onde todos os princípios foram vividos e transmitidos ao longo dos milênios. Você não vai apenas estudar a sabedoria milenar comigo. Você vai acessar códigos dentro das paisagens onde esses códigos foram escritos e entregues, na profundidade histórica, espiritual e humana. E aí eu quero encerrar esse momento com uma pergunta. Hoje eu falei para vocês que o Talmud ensina que uma vida vale um mundo inteiro. E aí eu quero te dizer, se a responsabilidade que está sobre os teus ombros prepara você para a promessa daquilo que você tem para viver, e se as tuas palavras moldam a realidade que você habita, quem você poderia se tornar? Presta
atenção. Quem você pode se tornar se você aprende os códigos profundos, milenares, secretos que eu tenho para ensinar na terra onde eles nasceram? E essa pergunta, meu amor, eu espero que seja uma ponte natural para você depois escrever nos comentários: eu quero acessar as verdades espirituais profundas e eternas para minha vida. Amém? Bora lá. E é sobre isso. Desejo para você uma noite extraordinária, onde você vai pensar sobre esses 3 códigos profundos. Depois que essa live estiver salva, essa aula estiver ali, pronta, envie para pelo menos 10 pessoas que vão destravar na vida delas. No final, não é acerca de quem vai estar comigo na imersão em Israel. É acerca de quem vai começar a viver o extraordinário. E eu desejo de todo o meu coração que a partir de hoje você comece a viver o extraordinário que Deus determinou para a tua vida. O extraordinário que Deus determinou para a tua história. Mas se você quiser, me escreve. Jane, eu quero. Jane, eu estou dentro. A Lu tá aqui, ó. A última a escrever. Gratidão, Jane. A Lu já tá dentro dessa imersão em Israel. Bora lá, pessoal. Beijo na alma. Estou com vocês segunda-feira que vem. Essa é a última aula dessa semana. Amanhã já é Shabat. Essa madrugada estou viajando para o Paraná. Semana que vem dou a próxima aula da segunda-feira, às 7 da manhã, lá do Paraná. Da casa dos meus pais, no interior de Ipiranga. E aí, as próximas, só quem escolhe estar comigo lá em Israel. Beijo na alma, gente. Inspiração profunda, tá dizendo a Rosane. Deixa eu ver quem tava comigo até o final. Olivia, Beatriz Martim Bianco, obrigada, minha amiga. Rosane Baldasso Bart, te amo. Aninha, espero te ver em Ipiranga. Ana Scheffer, amada. Lu, querida, que estará comigo em Israel. A psicóloga Vilma, Wilson, Lady, Norma, Mônica, Mari, Denha e Fátima Estela. Beijo na alma. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Que o Eterno traga sobre ti a sua misericórdia, a sua paz e a sua inteira presença. Yevarecha veishmerecha yaer Adonai panav elecha vikonega Issa Adonai palav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, shalom.